semana passada nós falamos sobre José, e o principal que nós tratamos sobre José na semana passada foi que Deus ele quer gerar pessoas parecidas com Jesus em seu espírito. E hoje de manhã Deus me deu uma grande revelação sobre isso, que eu até citei a Cacá, que agora nós temos tanta Camila aqui, que é uma Cacá, Camilinha, Camila e tal. É a Camila, é a Cacá. Ela fez um bolo de chocolate. E ela dividiu esse bolo em fatias. Irmãos, todas as fatias do bolo, preste atenção, todas as fatias do bolo fazem parte do bolo. Se você pegar os ingredientes que foram usados num pedaço, é o mesmo ingrediente do outro. É isso que Deus faz com a gente. Nós somos parte desse bolo. Preste atenção, os mesmos ingredientes que haviam em Jesus existem em nós. É isso que Deus quer fazer. Olha aqui, Romanos 8:29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Ele, também separou a fim de se tornarem o quê? Parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Nós falamos também sobre José. Nós definimos o que é espírito, alma e corpo. O homem é dividido nessas três partes. Definimos que o espírito é intuição, consciência e comunhão. Definimos que a alma é intelecto, vontades e emoções. E definimos que o corpo é sensação, locomoção e instinto. Nós também falamos que o Espírito Santo nos faz tão filho de Deus quanto Jesus, através da sua vida, ou sua natureza implantada em nós. Então, nós temos o mesmo peso espiritual que Jesus tem. Que é isso, pastor? Ser igual a Jesus? Sou, na nossa natureza. Somos filhos de Deus, assim como Jesus também é. Não estou falando da obra de Jesus, estou falando da natureza de Jesus, quem é o Espírito dele. Amém? E aí nós temos ali, João 15:5. Jesus fala: eu sou a videira e vós os ramos. Irmãos, quem é a árvore? A videira ou os ramos? Os dois, tudo faz parte da árvore. Tudo tem o mesmo peso para a árvore. A árvore ela não vive sem os ramos, como não vive sem o tronco. Amém? Amém. Então, dito isso, nós vamos para o 6º episódio dessa campanha. Agora vamos entrar na palavra de hoje, que é falar sobre Moisés. Amém, irmãos? E Moisés é tão interessante que estava estudando sobre ele. Moisés, ele é profeta. Ele foi o maior líder judeu. Ele foi legislador, escritor. Ele foi salvo da morte de forma maravilhosa por Deus. Recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, recusou uma grande posição no Egito. Foi treinado no deserto, esse é o detalhe, treinado no deserto. Só que tem um detalhe: porém Moisés não falava direito. Eu até cheguei a colocar ali que Moisés era gago, mas não existe uma definição bíblica sobre isso. Existe um estudo que fala: olha, pode ser que seja, mas a Bíblia fala, daqui a pouco vamos ver, que Moisés não sabia falar direito. Preste atenção. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Todos abriram? Se você não abriu, pode acompanhar a leitura comigo aqui. Diz assim: Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Preste atenção, Moisés falando: depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Moisés falando: porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que ele fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Aleluia. Versículo 12: agora vá. Preste atenção, Deus fala com ele: agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Versículo 13: aí Moisés pediu: Senhor, manda outra pessoa. Deus falou: Moisés, se o teu único problema é falar, deixa eu te explicar, eu tenho uma língua para te dar. Aleluia. Moisés falou: não, Senhor, pode mandar outra pessoa.
Moisés. Irmãos, Deus de vez em quando perde a paciência, né? A gente acha que esse Deus assim, né? Quase como aqueles santos, né? Não, Deus de vez em quando perde a paciência. Perdeu a paciência com Moisés. Só que até na perda de paciência, Deus é amoroso. Aleluia. Deus não fala como eu e você quando nós perdemos a paciência. Vou te matar, ordinário. Deus fala o que com ele? Tá bom, Moisés. Faz o seguinte: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Olha o que Deus fala com a resposta de Moisés na versão livre by Pastor Léo. Moisés, você é muito chato, mano. Mas vamos fazer o seguinte: eu conheço teu irmão, inclusive está vindo aí, vai falar com você, vai encontrar com você daqui a pouco. Ele fala bem demais. Ele fala muito bem. Ele tem uma retórica boa. Então, Moisés, versículo 14: você falará com Arão, já que você tem dificuldade, e ele dirá o que deve dizer. Preste atenção, eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Eu o ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Versículo 16: Arão falou ao povo em seu lugar. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Irmãos, em nome de Jesus, agora está proibido toda a caminhada. Porque Está resolvendo que o ar está derramando lá. o ar está derramando, o ar desliga o ar, mas não fica andando, atrapalha o culto, já falei. Desliga o ar. Agora vamos para Números aqui, que o negócio começa a esquentar, irmãos. Números capítulo 11, versículo 25. Anda um pouquinho aí na tua Bíblia. Amém? Todos acharam? Se não quiser, acompanhe comigo aqui. Aí o Senhor, preste atenção, essa palavra é importante. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Preste atenção, Deus tirou uma parte do Espírito, com letra maiúscula, que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles começaram a falar alto como? Aleluia. Eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade, o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar com alto como profetas. Aleluia. Irmãos, que história é essa? Qual é a sua tipologia? Onde está o Espírito Santo? A história é o seguinte: Deus chama Moisés, nós sabemos. Quem não sabe pode ver os 10 mandamentos lá na Netflix, vai te ajudar. Ou se não ler a Bíblia, é melhor ainda, né? Mas enfim, Deus chama Moisés e Moisés ele apresenta para Deus uma limitação. Eu não sei falar, Senhor. E aí o que acontece? Deus ele utiliza, e aí nós já estamos falando um pouco da tipologia dessa palavra, um mecanismo que Deus vai usar anos depois, que é o seguinte: se você não sabe falar bem, se você não sabe o que você deve dizer, eu vou te ajudar a falar a coisa certa. Só que Deus pega e põe lá Arão, Moisés e o povo. Qual é essa tipologia? Arão é aquele que fala, mas quem dá as palavras para ele falar? Moisés. E é interessante que se você voltar, eu não sei se eu separei aqui ó, preste atenção. Deus falando com Moisés: você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Meu Deus. Deus está usando uma sombra, dizendo o seguinte: alguém vai falar o que alguém mandar falar com outro alguém que não está envolvido com esse alguém. Expliquei tudo, né, irmãos? Deixa eu tentar tornar isso mais claro. Parece como um rádio. O rádio por si só, ele não fala nada. Se você ligar um rádio sem sintonia, o que vai pegar?
apenas estática. É ou não é? Hoje as rádios são mais modernas, não pegam isso, né? Mas os rádios mais antigos você tinha que ficar posicionando até você colocar no lugar certinho. O rádio ele só funciona, ele só transmite a mensagem para alguém se alguém falar primeiro. Pastor, aonde está o Espírito Santo nessa história toda? Romanos 8, 26. Assim também, olha ali, acompanhe comigo. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Mas o Espírito com gemidos que não podem ser explicados por palavras pede a Deus em nosso favor. Versículo 27. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, com letra maiúscula, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, o que representava aquela história? Moisés, Arão, o povo, o que era essa história? Deus estava falando assim: Moisés, daqui a alguns anos o meu Espírito vai vir definitivamente. E o que o meu Espírito vai fazer? O meu Espírito vai pegar uma pessoa que não sabe o que falar, e o meu Espírito vai dar palavras para ele falar, e ele vai falar palavras, e ele vai transmitir a minha mensagem para mim mesmo. Amém. Oh, aleluia! Então, Moisés, você só vai usar o que eu vou usar daqui a um tempo. Daqui a um tempo, Moisés, você vai também precisar de alguém para falar por você, porque você não sabe falar direito. Então alguém vai entrar no teu lugar e vai falar no teu lugar. Irmãos, esse texto de Números 11, e eu confesso que esse texto, quem encontrou ele, e encontrou mesmo, que isso aqui é um tesouro fantástico, foi a pastora Flávia. Olha esse texto. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que ele tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Preste atenção. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Eles começaram a falar alto como profetas. Irmãos, não existe nenhuma confirmação teológica disso. Isso é apenas uma sombra. Mas eu posso dizer para vocês, eles experimentaram um pouco do que é Deus falar em nosso lugar. Aleluia! Pastor, mas esse negócio só vai ficar mais claro, porque eu não consigo entender isso bem. Você é apenas o rádio, irmão. Quem vai te dar as palavras para falar é o Senhor. Aleluia! Eu vou te explicar melhor isso. Vamos ler aqui. Eu vou andar um pouco mais nessa explicação. A primeira coisa que você precisa entender é aonde está esse conceito bíblico. Primeira coisa, Jesus disse que faríamos isso. Jesus ele disse que nós faríamos isso. Só que ele não falou que nós deveríamos sentir nada. Ele não falou que nós deveríamos estar prontos. Ele apenas falou: vocês devem crer. Olha aqui, Marcos capítulo 16, palavras de Jesus. Versículo 17. Essa é a grande comissão. Aos que creem, não é aos que sentem, não é aos que entendem. Você fala assim: pastor, eu não consigo entender isso. Amém, irmãos? Ele não falou que você entenderia. Ele não falou assim: aos que entenderem. Ele não falou aos que sentirem. Ele falou: aos que creem será dado o poder de, primeiro, fazer milagres. Segundo, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Pastor, isso aí talvez seja um idioma. Então, se eu cresce, eu falaria inglês fluente, sem estudar. Essas novas línguas não é um novo idioma. Não é um novo idioma. É as línguas do Espírito. Amém. Jesus falou: olha, o mesmo homem que vai ser usado para fazer milagres, o mesmo homem, o mesmo recipiente que vai ser usado para expulsar demônios, é o mesmo recipiente que falará novas línguas. Aleluia! Só que o detalhe é
que nós devemos crer. Irmãos, não sou eu que estou dizendo isso. Se você me perguntar, eu também não entendo. Se você falar assim, pastor, o senhor entende isso? Eu vou falar assim, não. Então por que o senhor faz? Eu faço porque eu creio. Eu não faço porque eu entendo. Eu faço porque eu creio. Porque ele não falou que eu iria entender, ele falou que eu iria crer. Pastor, mas será que isso aí não foi só Jesus? Talvez ele teve ali um momento assim de... Vamos ver aqui um pouco, vamos avançar. Os apóstolos, eles praticavam o que Jesus ensinou. Atos capítulo 2, versículo 4. Depois que Jesus falou aquilo ali, olha o que aconteceu em Atos 2, 4. Todos ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. Ou seja, eles falaram, peraí, Jesus falou que nós iríamos fazer milagres, expulsar demônio e falar em línguas. Então é o seguinte, vamos começar a falar em línguas. Glória a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Aí alguém pode falar assim, pastor, mas é de acordo com o que o Espírito Santo dá. É verdade, é de acordo com o que o Espírito Santo dá. Só que o Espírito Santo dá a cada pessoa. A cada pessoa. E não a algumas pessoas. O Espírito Santo dá a cada pessoa. Então ele não escolhe as pessoas. Ele fala assim, todos, a cada um, eu vou dar esse poder. Glória a Deus. Amém. Olha aqui mais, vamos avançar um pouco sobre a prática das línguas. Atos 10, 44. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Aleluia. Irmão, esse é o nosso sonho. Imagina eu aqui falando e de repente começa Os judeus, presta atenção que aqui está o detalhe. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados, preste atenção, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Então o que aconteceu? Pedrão foi lá em Jope pregar para uma turma. Quando ele está pregando, ele levou os discípulos que andavam com ele. Os discípulos estavam lá ajudando na intercessão, fazendo a diaconia, desligando o ar que derrama água, aquela resenha que o discípulo gosta de fazer. Andando com o Pedrão. Quando o Pedrão está pregando, o Espírito Santo vem, que ele mover e tal. Os caras que estavam andando com ele ficaram admirados, deve ter cutucado um ao outro. Falaram, o monte de Negueb está aí, ó. O que está acontecendo? Olha o versículo 46. Olha por que os judeus estavam admirados. Pois, preste atenção,